Olá, meus irmãos, Deus abençoe vocês. Mais um Bíblia Todo Dia, hoje comentando os capítulos 7 a 9 de Apocalipse. Mas recapitulando uma coisa importante, nós já vimos que Jesus era o único digno de abrir os selos ou de desatar os selos do livro que contém o plano de Deus para transicionar essa era para o plano eterno de Deus. E nós já abordamos, ouvimos aí a abertura de 6 selos, né? Capítulo 6, no final do capítulo 6, falando aí sobre o 6º selo, termina com uma pergunta de João. Ele diz, chegou o grande dia da ira deles. Deles quem? Deus e do Cordeiro, de Deus e de Jesus Cristo. E ele pergunta, quem é que pode suster-se? Quem é que pode subsistir-se diante dessas coisas que os selos revelaram, desse juízo? Quem que vai conseguir ficar de pé diante dessas coisas? O capítulo 7, ele é um capítulo de explicação. Ele vai responder essa pergunta de João. Ele vai dizer que quem pode são aqueles selados por Deus. Vai falar sobre 144 mil judeus, ou seja, 12 mil de cada tribo, selado por Deus, protegido por Deus para esse tempo. Olha o que diz o capítulo 7, versículo 3. Um anjo da parte de Deus, também selado, diz o texto, assim. Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Ou seja, nada dessas coisas devem acontecer até que os servos de Deus, os santos de Deus, sejam por ele selados. Esse selo é importante salientar que ele não é salvação, tá? Que ele é uma distinção, ele é uma marca distintiva, ele é uma separação que Deus faz. Farei distinção entre os meus e os que não são meus. Por quê? Porque o alvo do juízo de Deus não são eles, ok? Para que os juízos de Deus, quando forem decretados ou declarados ou lançados sobre a terra, não peguem todos a não ser os selados, ok? Deu para entender? É, pastor, entendi que Deus vai selar os seus escolhidos, os seus santos, para que eles não sejam alvo dos seus juízos. Mas o texto fala que são só 144 mil, então são 144 mil só que subsistirão, como diz o texto, nesse tempo? É claro que não. Lembre que Jesus fez uma promessa também à sua igreja. Lá em Apocalipse capítulo 3, quero até ler para você aqui, Apocalipse capítulo 3, versículo 10, ele diz assim, ó, para a igreja de Filadélfia, que representa as igrejas de todos os tempos, a igreja fiel, diz assim, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Ou seja, essa promessa de proteção e de selo não vem só sobre os judeus, vem também sobre a igreja. É, pastor, mas aqui no capítulo 7 está falando do selo, lá no capítulo 3 para a igreja está falando só sobre guardar. É, mas Apocalipse, ou melhor, Efésios capítulo 1, versículo 13 diz que no momento que você crê em Jesus Cristo, você foi selado pelo Espírito Santo, ok? Então Deus já distinguiu você, Deus já separou você, Deus já olha do céu e já vê você como povo dele. E nesse tempo, Deus estará conosco, nos guardando. Essa é a promessa de Deus para nós. Ainda no capítulo 7, no versículo 9, ele tem uma visão maravilhosa. Ele diz ali, depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. E aonde estava essa multidão que ninguém poderia contar? Em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas. Olha que coisa interessante. João vê no céu, diante do trono de Deus, diante do Cordeiro, uma multidão que não se pode contar. Fazendo um paralelo com os 144 mil contáveis. Ele contou, ele enumerou, são 144 mil judeus, mas na eternidade não serão 144 mil. Na eternidade está falando agora de uma multidão que não se pode contar, que se apresenta na presença de Deus para viver com Ele para sempre. Coisa interessante aqui, um parênteses, quando você pensar na eternidade, não pense que Deus salvará alguns. Não pense que serão poucos os que estarão com Jesus Cristo. O texto diz que é uma multidão imensurável, ninguém pode contar. Quero dizer a você, não resuma, não limite o povo de Deus a uma religião, não limite o povo de Deus a uma denominação apenas. Ah, só o povo da igreja X que vai para o céu, só o povo da igreja... Não, aqui João nos diz, nos antecipa, que é uma multidão que ninguém pode enumerar. Só que essa multidão, ela vem de um tempo específico, da grande tribulação.
Versículo 14. São os que vêm da grande tribulação. Eles lavaram suas vestiduras e alvejaram no sangue de Jesus. Ou seja, uma multidão que ninguém pode enumerar só desse tempo de tribulação. Junte essa multidão a todos os santos que já dormem no Senhor, que já estão em Cristo Jesus, e essa multidão será multiplicada. Grande será a eternidade com Deus e a família da fé. Aí, o capítulo 8 vai começar com uma outra informação muito interessante. Diz aqui o capítulo 8, versículo 1. Finalmente ele abre o sétimo selo. A gente viu que foram 6 selos, agora o sétimo. Quando o cordeiro abriu o sétimo selo, olha o que houve. Houve silêncio no céu cerca de meia hora. No céu houve silêncio. Um lugar onde Deus é adorado dia e noite e dia sem cessar, houve silêncio de meia hora. O que isso representa? O que isso significa? O que isso quer nos dizer? Está falando, na verdade, do tamanho da seriedade e da severidade do plano de Deus. Até os seres celestiais se emudeceram por 30 minutos, tamanha seriedade daquilo que Deus estava desenrolando, né, no plano, ou que o Cordeiro revela em plenitude. Porque a partir do momento que o sétimo selo é aberto, o plano completo é revelado. E os seres celestiais, né, tamanha seriedade ou severidade, por 30 minutos silêncio no céu. E aí o versículo 2 vai explicar o que esse sétimo selo desencadeia. Ele desencadeia 7 trombetas que serão soadas por 7 anjos. É como se esse sétimo selo fosse, por exemplo, um botão de rosa. É um botão de rosa, mas esse botão de rosa, quanto mais ele é amadurecido, mais ele é desenvolvido, ele desabrocha para várias pétalas. Você concorda comigo? Então, essa sétima trombeta é um selo, mas esse selo, na verdade, desencadeia. Ele desabrocha, na verdade, 7 trombetas, ok? Ele desabrocha, ou melhor dizendo, 7 trombetas. Sétimo selo desabrocha 7 trombetas. E aí, essas 7 trombetas, das 7 trombetas, nós já vemos aqui 4 no capítulo 8, tá? Essas trombetas, elas vão desencadear aqui, ó, capítulo 8, versículo 7. Uma chuva de fogo com sangue cai sobre a terra e 1/3 da relva, 1/3 das plantações são queimados. Segunda trombeta, no capítulo 8, versículo 8, diz ali, né, que uma montanha ardendo em chamas é atirada no mar e 1/3, né, da criação, 1/3 dos animais marinhos morre, as embarcações são atingidas, mas 1/3 da água salgada é transformada em sangue. Olha, você consegue imaginar isso? Depois a terceira trombeta é soada, no capítulo 8, versículo 10, qual que é o acontecimento que ela traz? 1/3 dos rios e das fontes de água doce agora, né, são contaminadas por uma grande estrela que cai do céu. Essa estrela tem o nome de absinto, que significa muito amarga. Então 1/3 das águas doces do rio se tornam amargas e por conta disso, o final do versículo 11 diz que muitos homens morreram. Olha que coisa interessante. E aí a quarta trombeta é soada, capítulo 8, versículo 12, quando o anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse. Você consegue imaginar que 1/3 do brilho do sol, 1/3 do brilho das estrelas e 1/3 do brilho da lua desapareceria? É isso que aconteceria, né? Só que essa quarta trombeta traz algo peculiar. Junto com esse acontecimento nas estrelas, no sol e na lua, uma águia aparece voando no sol. E essa águia diz 3 ais. Diz, ai, ai, ai dos que moram na terra por causa das restantes vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda vão tocar. É como se ela dissesse assim, ó, eu sou a quarta trombeta, mas ainda virão 3 anjos soando 3 trombetas e eu estou avisando vocês sobre o terror que há de vir. Né? Essa águia é o símbolo da mensagem profética, aquilo que anuncia o que está para vir. E aí, finalmente, a gente chega no capítulo 9. Capítulo 9, o 5º anjo toca a trombeta e o 6º anjo toca a trombeta. E essas 2 trombetas, ou esses 2 anjos que soam a trombeta, trazem uma mensagem muito parecida. Na verdade, eles revelam a liberação da atividade demoníaca sobre a terra. É como se esses anjos dessem, com o soar da trombeta, o start para uma ação do mal na terra. Uma ação do mal, pastor, mas o 7º selo revela o plano de um livro, que é o plano de Deus. Como que o diabo vai agir? Porque o diabo, na verdade, Satanás, como diz Martinho Lutero, ele é um cão raivoso nas coleiras de Deus. Ainda que o diabo provoque o mal, ele, em primeiro lugar, ele não faz o que quer.
ele sempre vai ser restringido pela mão de Deus. Ele pode destruir, ele pode matar, mas a partir do momento que Deus colocar a mão, né, as suas ações são interrompidas. Segunda coisa, ainda que o diabo provoque o mal, Deus em sua soberania, Deus em sua grandeza, Deus em sua divindade, em seus atributos eternos, ele usa as coisas que o diabo faz para uma ação pedagógica. Ainda que o diabo não queira, ele está sendo uma ação cooperadora de Deus. De alguma maneira, o que o diabo faz, Deus usa, vamos usar essa palavra, Deus aproveita para que o seu propósito seja estabelecido. É uma ação pedagógica de Deus. Ele consegue pegar aquele mal que está sendo promovido e transformar para um fim proveitoso para o seu bem. Conseguiu entender? É por isso que o capítulo 9 vai falar sobre duas trombetas que revelam atividades demoníacas. Você vai ver ali a descrição no capítulo 9, demônios semelhantes a gafanhotos, mas não semelhantes a gafanhotos, por exemplo, do livro de Joel lá, fala sobre gafanhotos que devoraram todas as plantações. Não. O versículo 7 do capítulo 9 vai dizer qual é o aspecto desses gafanhotos, né? Vai dizer que eram semelhantes a cavalos. Você consegue imaginar? Demônios semelhantes a cavalos, preparados para a guerra, na sua cabeça havia como coroas parecendo de ouro, seu rosto como o rosto de homem, seu cabelo como de mulher, seus dentes como de leão, tinham couraças como de ferro, o barulho das suas asas eram como de carros. Ou seja, a aparência ou o que eles vinham trazer, né, era, primeira coisa, eles tinham autoridade, habilidades e poderes, mas a finalidade, né, dessa trombeta é trazer medo e tormento, não morte. Da primeira trombeta, da quinta trombeta, melhor dizendo, a finalidade desses demônios não era matar os homens, inclusive é isso que está escrito aqui no versículo 4 do capítulo 9. Foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus. Por quê? Porque os que têm o selo de Deus estão protegidos por ele. O juízo de Deus não tem como fim, como finalidade, os selados, mas os que não creem, ok? E aí foi-lhes dado que não matassem, sim que atormentassem durante 5 meses. E aí uma observação curiosa aqui, no versículo 6 do capítulo 9. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Você consegue entender que esses demônios perturbarão tanto os homens que eles desejarão a morte, mas de alguma maneira serão impedidos de morrer? É isso que o texto está dizendo. A sexta trombeta também é a liberação para uma atividade demoníaca. Mais uma vez, anjos caídos recebem autoridade, mas dessa vez não para perturbar, para matar. É o que o versículo 15 do capítulo 9 nos diz. Foram soltos 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem terça parte dos homens. Terça parte dos homens vai morrer. Mas a outra parte, pastor, que não vai morrer com o ataque desses demônios. Aí o versículo 20 vai explicar. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, mas também não eram selados, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos, de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Não se arrependeram e nem deixaram de adorar os seus ídolos. E o texto diz, nem se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Ou seja, diante de tudo que estava acontecendo, seu coração permaneceu duro. Uma observação que eu quero fazer. O que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? Jesus falou, o Espírito Santo. Mas quando o coração do homem é tão duro a ponto de resistir ao convencimento do Espírito Santo, Deus ainda dá um jeito. Olha o tamanho da graça de Deus. Você consegue enxergar nisso a graça de Deus? Mesmo assim, Deus dá um outro jeito. Deus usa uma outra situação para fazer com que os olhos dos homens sejam abertos. Deus permite uma atividade demoníaca sobre a terra para que o homem possa ver que o mal é mal mesmo, para que os seus olhos sejam abertos, para que ele veja que o outro lado é o lado das trevas e o que ele quer promover não é nada a não ser destruição, morte e calamidade. Então Deus permite, que essas coisas aconteçam para que os olhos dos homens sejam abertos e mesmo que eles tenham resistido ao Espírito Santo, eles se convertam a Deus. Porém, o texto fala de homens que ainda assim vão permanecer rígidos em sua dureza de coração, não se arrependerão. Olha que tempos estão para vir, os últimos tempos como serão. No próximo vídeo, então, nós vamos conversar sobre os capítulos 10, 11 e 12,
e ver então a sétima trombeta. Deus abençoe você, até mais.